Aí. Aí. Beleza. Agora eu tô tocando nas coisas. Só não consigo colocar o tema. Não tem problema. Vamos lá, vamos pensando aí, depois vocês vão me falando. Então já vamos entrar dentro do tema, vamos falar sobre mentalidade antifrágil, vai ficar salva essa live, mas vamos conversando, quem for entrando aí a gente vai falar também. Então eu vou usar como base esse livro, Antifrágil, ele é bem grande, é uma tese, né, uma teoria, e ela está complementada em outros tópicos em mais 3 livros, que dos 3 eu li 2, que é o Iludidos pelo Acaso e o Arriscando a Própria Pele, que também são teoricamente complementos do mesmo assunto, mas como fundamento vamos falar sobre antifrágil. Tá, forte, vamos lá, vou falar algumas coisas que o pessoal falou sobre o que seria o contrário de frágil. Claro, não existe uma resposta certa, né? Eu já quero deixar isso claro. E a ideia é trazer um conceito, né? Um conceito sobre algo que já existe, e isso sempre existiu. Alguém, no caso esse autor, que se chama Nassim Taleb, ele expôs dentro de uma linha teórica, que aí fica mais fácil de compreender. Dúctil, talvez, eu não sei o que é dúctil, Gabriel, não sei o que é isso. Fala aí que aí eu vou saber. Mas essa foi o questionamento que ele fez, né, no caso esse autor, para de fato conseguir desenvolver essa teoria. Ele queria conseguir propor uma ideia de algo que poderia relacionar uma situação aleatória e que ela pudesse mostrar para as pessoas que não existe um fator linear, que as coisas não acontecem de maneira padrão, que acontecia antes e vai continuar acontecendo. O problema é que quando existia algum tipo de adversidade e aversividade, que ele chama de caos ou ruína, as pessoas tendiam a ir ao pior estado que elas podiam ter, que é ao estado de caos. Então ele pensou, vamos investigar o que as pessoas entendem para que eu possa propor uma teoria, né? Que é a teoria de antifrágil. Então ele foi fazer uma pesquisa com pessoas. Na sua opinião, o que seria contrário de frágil? E aí as pessoas falavam. Então a Carolyn falou aí, forte. Forte era uma das primeiras coisas que vinham na cabeça das pessoas. Mas aí ele foi investigar, será que forte pode ser de fato o contrário de frágil? Então se pegar um indivíduo forte, vamos pegar um exemplo de força. Então eu penso que um lutador de MMA ou uma pessoa, um fisiculturista, por exemplo, você olha a pessoa, ele é só músculo, né? E aí ele é muito forte, essa pessoa. Pode ser que ele seja muito forte em termos de conseguir carregar um peso, seja muito forte em relação a aguentar porrada, no caso de um lutador de MMA. Mas de repente, se esse cara leva um pé na bunda da namorada, a namorada termina com ele, ou aconteceu alguma coisa na vida dele que deixou ele triste, né? Ele, sei lá, vamos pensar num fisiculturista, ele tem uma lesão muscular, ele rompe o peitoral dele, vamos dizer assim. Ele vai ficar totalmente frustrado, ele vai ficar triste, ele vai ir à ruína, ele vai ao caos. Então, o estado dele não poderia representar o contrário de frágil. Porque mesmo que o indivíduo sendo forte ou qualquer tipo de situação sendo forte, ela pode sofrer determinado estímulo e ir ao caos. Além de, eu vou chegar na parte do caos também na teoria, né? Então, a teoria de antifragilidade vem também em como se beneficiar com o caos. Essa é a ideia de uma mente que a gente pode desenvolver, pode ter ou pode perceber para lidar com as coisas, né? Então, o forte não seria o cara que representaria o contrário de frágil. Poderia ser uma característica, mas não representar isso. Aí veio uma outra ideia, né, que você também falou, né? Você falou resiliente ou resistente, você falou, né? Resistente. Resistente também, que aí foi o que uma das pessoas falaram. Resistente, teoricamente, ele resiste
determinada coisa, depende do que é essa resistência. Então, o bambu é super resistente, né? Ele é super flexível, mas chega uma hora que essa resistência ela quebra. Então, qual é a capacidade desse bambu conseguir voltar ao estado de força de novo? Não, então ele é frágil. De certa forma, ele continua tendo um aspecto frágil. Uma outra forma é a resiliência, né? Resiliência, ó, tem até uma buchinha aqui de coisa de cabelo. Então, deixa eu ver se isso aqui sai. Não sai, mas vamos pensar que isso aqui é uma esponja. Então, resiliência é uma determinada condição onde algo sofre um estímulo, e ao sofrer esse estímulo, então eu aperto a esponja, e a hora que eu solto, ela volta para o tamanho original dela. Então, de certa forma, ainda existe uma fragilidade. Pode existir uma fragilidade. Pode voltar a um estado natural, mas às vezes pode voltar a um estado mais deteriorado. Resiliência não impede que o indivíduo sofra o caos de novo. E aí veio a pergunta que eu fiz, e aí cada um falou uma coisa. Claro que eu não vou ter resposta para todas essas coisas, então meu irmão falou dúctil, nem sei o que é dúctil, deve ser duro, talvez, né? Não sei. Forte foi o que eu tinha falado, resistente foi o que a Caroline falou. Então teve pessoas que falaram sobre consistência, né? Ser consistente, ser resistente, a Caroline falou. Ser adaptável. Adaptável é uma característica da antifragilidade. Duro, firme, rígido, bruto, tudo como um contrário de frágil. De fato pode ser, né? Pode ser o contrário de uma coisa frágil. Mas ao mesmo tempo, um exemplo que eu gosto bastante é a caixa de correio. A gente comprou uma encomenda, né? Então tá no ductilidade, é a habilidade de sofrer deformação e voltar em seus estados naturais. Então é praticamente resiliência. Gabriel, meu irmão, é cultura também. Então eu gosto muito do exemplo do correio. Então vamos pensar, o cara tá lá com o caminhãozinho dele fazendo entrega, né, de encomendas. De repente ele pega uma caixa que está escrito frágil. Quando alguém lê a palavra frágil, o que a pessoa já faz imediatamente com aquele objeto? Ela toma todo o cuidado do mundo. Pensando no entregador, ele tem que tomar um cuidado muito grande, porque provavelmente aquilo quebra, provavelmente aquilo é sensível, e se isso acontecer, leva ao caos, né? Leva a uma ruína. De repente quebrou um vidro de cristal e já era, picotou em pedacinho lá. Então vem essa ideia de que frágil não suporta determinada pressão. E aí, de repente, esse mesmo entregador, ele pega uma caixa que não é frágil, não está escrito frágil. Logo, ele pensa que, se não está escrito frágil, ele pode mover ela de uma maneira que não precisa de tanto cuidado. De repente, ele arremessa para o outro lado, né? Não sei, né? Joga no chão, né? Ou coloca de uma maneira não tão cuidadosa comparado com um que está escrito frágil. Então, a ideia de fragilidade, ela é muito ruim. E a gente precisa compreender esses fatores enquanto nós nos colocamos em situações frágeis. A grande questão da antifragilidade, do pensamento antifrágil, é possibilitar as pessoas a compreenderem que alguns estados eles são inevitáveis e que, já que eu sei que provavelmente coisas acontecem, eu posso lidar com isso sem ir à ruína, sem ir ao caos. O nosso maior exemplo de antifragilidade de fragilidade, é o mais claro hoje em dia que dá para todo mundo entender, é a pandemia. Então, antifragilidade, antes de eu entrar na pandemia, antifragilidade, ele representa que, então se eu não consigo descrever como algo resiliente, algo forte, o contrário de frágil, por que não dizer antifrágil? Que seria algo que, além de sofrer estímulos, se beneficia caso esses estímulos sejam danosos. Em vez de somente voltar a uma condição natural, a condição normal, eu volto a essa condição mais forte ainda. Ou eu me fortaleço com isso. Essa é a mentalidade de antifrágil. É a mentalidade de eu conseguir, ao sofrer determinado tipo de condição, além de passar por esse momento, eu melhoro, eu me torno mais forte do que isso. Por quê? A nossa tendência humana é sempre
trazer uma previsibilidade de eventos. A gente sempre quer tentar controlar alguns eventos. Só que o mundo, a nossa realidade, ela não é linear. Uma coisa não vai acontecer de maneira temporal a vida inteira. Vai sempre existir a influência de aleatoriedade. Uma hora acontece uma coisa, outra hora acontece outra, que envolve a volatilidade dos eventos também. Assim como envolve a questão de oscilação de certas condições. Então, esse autor, né, o Nassim Taleb, ele é um economista. Então, ele pensou sobre esse tema, embasado em algumas questões que acontecem no mercado financeiro e na economia mundial, para levantar esse assunto. Mas ele viu que isso também acontecia diretamente na vida das pessoas, de maneira geral. Então, aqui a gente pode expor esse pensamento de que sofrerei determinado tipo de situação, em vez de eu passar por ele, eu passo e me fortaleço com isso e melhoro, tá? Deixa eu ver, super interessante. Quando a pandemia começou, eu comecei a me exercitar mais, já que eu não tinha a opção de sair e fazer as coisas que eu costumava fazer, eu escolhi usar o tempo para mim, o tempo extra para investir em mim, no caso. Ótimo, é exatamente isso, né? Então, você usou uma oportunidade, a gente falou de oportunidade na outra live, você usou uma opção. Deixa eu colocar no Vibro aqui, gente. Eu esqueci de colocar. Ih, não vou conseguir colocar. Ah, vou sim. Aí. Então, usou um determinado contexto para melhorar uma condição. E isso aconteceu de maneira esperada por alguns e de outras maneiras aconteceu de maneira obrigada, né? A pessoa precisou entrar numa condição de adaptação, que aí vem a adaptabilidade. A mentalidade antifrágil, além de se melhorar, se fortalecer, vir mais forte depois de um evento que pode gerar um grande caos, é eu me adaptar com facilidade. A adaptabilidade é muito importante. Então, infelizmente, eu vou trazer um contexto que é o contexto de empreendedorismo, que é o que eu vivo, né? Muitas empresas quebraram, muitas pessoas perderam o emprego, mas nunca esperaram que ia perder o emprego. Muitas pessoas não esperavam que ia ter uma pandemia. Muitas pessoas não imaginavam que o ente querido dela ia falecer. A gente não esperava que um jovem de 42 anos, o Paulo Gustavo, que faleceu essa semana, né, forte, saudável, com uma vida boa, né, financeiramente, teoricamente estável, né, eu não conhecia, mas teoricamente a gente imagina que ele teria uma condição financeira boa, ele tinha acesso à saúde muito boa e simplesmente deu errado. Então é mais uma forma de nos mostrar que a linearidade ela não existe. E a gente acreditando ou aceitando que esses eventos lineares acontecerão, nós nos tornamos cada vez mais frágeis. Claro que não é para ficar com medo dessas coisas. São eventos que vão acontecer, a gente querendo ou não. Então, ser antifrágil, desenvolver uma mentalidade antifrágil, além de conseguir se adaptar com tudo isso, é conseguir se fortalecer com esses eventos. Então, um outro exemplo, inclusive que é citado bastante no livro, alguns exemplos, né? Um exemplo que eu gosto bastante é sobre o Japão. Então ele cita alguns eventos de tsunami que aconteceu várias vezes no Japão, que toda vez que acontecia um evento que gerava caos, as pessoas não esperavam que acontecia até acontecer um evento de novo. Então eles pensaram, caramba, não esperava que aconteceria um tsunami. Aconteceu de novo. Provavelmente acontecerá de novo. Aí o que acontece? Baseado na experiência que eles tiveram, eles se planejaram para ter um novo tsunami. Só que eles se planejaram baseado na experiência que eles tiveram. E a experiência anterior foi menos danosa do que aconteceu. Então o próximo tsunami que aconteceu foi muito mais devastador. Então o Japão é um país extremamente antifrágil. Por isso que eles assim, é muito rápido, eles se organizam. Claro que tem toda a questão do sofrimento, tem, né, as perdas, né, mas eu não quero apontar esse lado, eu quero apontar o outro lado da ideia, que é eles se voltam muito rápido. Então eles começaram a entender que como os eventos não são possíveis de prever, e já que a gente já sofreu tanto com isso, vamos nos fortalecer para algo
3 vezes pior do que aconteceu. Então, quando acontece, mesmo que eles se preparem, eles esperam o melhor e se preparam para o pior. Essa é também uma forma de mentalidade antifrágil. Então, apesar de eu não saber, eu não conseguir prever o futuro, não conseguir ter eventos lineares, encontrar padrões em determinadas situações futuras, eu posso esperar sempre o melhor, mas caso aconteça o pior, eu estou preparado para isso. E volta à questão da pandemia, então a pandemia trouxe essa ideia. Aliás, pessoas aprenderam a se adaptar, perderam pessoas que elas não esperariam perder, perderam empregos que elas não esperariam perder. Elas aprenderam a viver dentro de uma nova condição, fazendo exercício, montando um novo negócio, né? Foi demitido, montou o próprio negócio, começou a trabalhar sozinho. Então, uma outra ideia do antifrágil, além de se beneficiar com o caos, é conseguir perceber esse caos e perceber que é possível sim melhorar em algumas condições e aproveitar alguns eventos que trazem esse caos. Então, infelizmente, claro, sempre vai existir dois lados da mesma moeda. Ao mesmo tempo que existiu o sofrimento, que foi o que eu falei sobre oportunidade na outra live de oportunidade, né? Quantas empresas não se beneficiaram por isso acontecer? Né? Um monte de gente perdendo emprego, um monte de situação ruim acontecendo, se beneficiaram com isso. Então, existem formas de se beneficiar com o caos. Pensando nas empresas, elas viram oportunidade, que foi a oportunidade de vender álcool em gel muito, máscara muito, né? Os deliveries passaram a acontecer, os trabalhos pela internet começaram a acontecer um pouco mais, as pessoas confiaram mais em fazer transições pela internet. Olha quantos negócios melhoraram. Claro que, infelizmente, existem situações, de novo, dois lados. Coisas ruins precisam acontecer. A gente não está livre disso. Então, a antifragilidade também é uma forma de a gente reconhecer que coisas ruins, elas são necessárias. Porque se as coisas ruins não acontecessem, outras coisas melhores não aconteceriam. Infelizmente, é uma coisa que a gente não tem controle. Quem vai pagar o pato? Não sei. Não dá para prever. A gente não consegue. Então não é uma coisa que a gente consegue criar uma expectativa futura que algo vai acontecer, mas a gente consegue se adaptar para esses eventos. Essa é que é a grande questão. Então, por exemplo, o Titanic. Quantos navios se melhoraram depois do Titanic? Né? Se a gente for pensar, eu não lembro porque eu também acabo não acompanhando tanto, mas se teve avião que teve acidente tão grande quanto o Titanic, eu não lembro. Se tivesse, eu teria lembrado. Então aconteceu o Titanic e eu lembrei. Então, quantos aviões precisaram cair para hoje ninguém mais cair de avião? Mas precisou acontecer. Quantos prédios, quantas casas precisaram serem incendiadas para pensar em criar uma estrutura e não acontecer isso? E a pandemia é justamente isso. Então, precisou-se acontecer esse tipo de situação, onde mundialmente o mundo inteiro se comoveu, o mundo inteiro se adaptou para que coisas e pessoas pudessem olhar para outros lados. Só que a grande questão é, eu consigo prever uma próxima pandemia? Não. Posso esperar que uma pandemia 3 vezes pior do que essa aconteça? Posso. Vai acontecer? Não sei. E o que eu vou fazer para isso? Essa é a mentalidade antifrágil. Então eu posso identificar, mapear algumas situações da minha vida hoje que estão me tornando frágil. Então, o que essa pandemia me trouxe? O que me fragilizou cada vez mais? Putz, perdi o emprego. Opa, se eu sei que se acontecer uma pandemia de novo eu corro o risco de perder esse emprego, como que eu posso diversificar minhas fontes de renda para que isso não aconteça? Ou, perdi um ente querido. Essa pessoa, ela pegou coronavírus de algum lugar. Então, assim, eu sou muito frio às vezes que, infelizmente, é uma realidade. As pessoas que pegaram coronavírus foi porque foram expostas a isso. Claro, eu não vou entrar no mérito, existe toda a condição, tem gente que precisou trabalhar, eu precisei trabalhar, eu não parei de trabalhar, né? Teve pessoas que precisaram ser expostas, mas muitas poderiam ter evitado essa situação. Muitas podem evitar essa situação. Algumas pegaram porque foram expostas. Então, se eu sei que provavelmente possa acontecer uma pandemia no futuro, não para eu ficar com medo de ter uma pandemia, mas sendo um evento que ele é aleatório, ele pode acontecer ou não, ou da noite para o dia o dólar pode cair a R$1.
É possível? É possível. É provável? Infinitamente pouco provável, mas é provável. Então, a aleatoriedade é isso. Então, como que eu posso me beneficiar? Entendendo as minhas fragilidades. Opa, relacionamento, mesma coisa. Bens materiais, mesma coisa. É eu entender o que me torna frágil, para que eu possa me preparar e me adaptar a esses fatores. Pensando nisso também, é onde existe um outro lado que esse autor ele propõe, que existe o transtorno pós-traumático. Pessoas que sofrem algum tipo de situação que acaba influenciando diretamente a saúde mental dela e ela tende a desenvolver sinais e sintomas negativos perante aquilo. Medos muito grandes, pensamentos pensamentos catastróficos, pensamentos que são aumentados. Só que existe um outro lado que é o crescimento pós-traumático. O quanto que uma pessoa que perdeu um ente querido não aprende a se desenvolver sozinha sem aquela pessoa. Quantas vezes, de repente, o pé na bunda é a melhor lição. Nossa, é a melhor lição do mundo. Seja o pé na bunda de um relacionamento, ou seja um não de um empreendedor, por exemplo, que vai vender uma coisa e o cliente não compra. Essa é a melhor forma da pessoa se desenvolver. Levei um não aqui, em vez de eu ser frágil em receber esse não e nunca mais fazer nada, ir à ruína, eu pego esse não e trabalho muito mais para que eu tenha um grande benefício. Foi o que aconteceu, eu vou dar o exemplo de novo, que eu falei na outra live, sobre o Google. O Google ele precisou ir atrás de 350 investidores para investir na ideia deles. Até lá, ele levou muito não. Só que olha a capacidade de se adaptar ao não. 350 vezes até receber o investimento. O cara que investiu no Google, olha o tamanho da empresa hoje. Então, se você é um empreendedor, se você também tem essa função, um trabalho seu, um negócio seu, você, enquanto empresa, enquanto empreendedor, o quanto você pode estar frágil? Você já pensou nisso? De repente você tem um negócio só, você tem um canal de venda, você tem um canal de aquisição de cliente, você não tem uma comunicação direta com o seu cliente, você não faz um pré-venda, uma pós-venda, você não tem todas as métricas da sua empresa, você não sabe quanto custa vir um comprador para você, vir um potencial cliente, captar esse cliente. Olha o quanto você pode estar frágil. Mas se você sabe que esse é um evento que você consegue, de certa forma, organizar, você não consegue prever o futuro, mas você consegue ver os dados que você tem. Como você está hoje. Melhora isso. Se torne menos frágil, para que quando um evento acontecer, não leve você à ruína, não leve você ao caos. Tá? Deixa eu tomar uma água e eu estou com uma colinha aqui, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Eu vou falando, nem vi. Sobre aleatoriedade, eu falei, sobre padrão, né? A gente acaba tendo esse padrão e é do ser humano e é sofrido por emoções. A gente tem comportamentos que fazem com que em determinados momentos a gente esteja com mais preguiça. Então, por exemplo, teve a pandemia, teve algumas fases que eu estava indo na academia, mesmo na pandemia, claro, com todos os cuidados. Aí a academia fechou, né? Precisou fechar por conta da fase que não era um serviço essencial. Nossa, eu engordei, eu fiquei sedentário, eu fiquei com preguiça demais. Mas esse é um fator que eu tenho controle? De certa forma, sim. Mas existem outras situações que me fazem permanecer nessa situação. Mas o quanto que isso está me deixando frágil? Eu posso lutar para me tornar antifrágil de novo. Então eu volto, rotina, hábito, meta, objetivo. Então tudo isso faz a gente conseguir desenvolver condições para não se tornar frágil. Essa é a grande questão. A gente é responsável por todos os resultados que a gente tem, independente do resultado. Se você não é responsável pelo resultado, você é responsável por como você se sente relacionado a determinado resultado. Então tudo parte de você. Então eu tenho uma vida teoricamente saudável, eu busco essa vida. Mas a partir do momento que eu entrei na preguiça, eu aceitei a condição que eu tenho. Estou preguiçoso. Não consegui trabalhar bem, não consegui ter um bom desempenho. O problema é meu, eu aceito isso. Agora eu tenho que fazer melhor para não ter esse problema de novo.
tá? Uma outra coisa da antifragilidade é como a gente não consegue prever, mas a gente consegue analisar o cenário. A natureza é a supremacia da antifragilidade. Ao longo da história da humanidade, a natureza é quem comanda situações ou não. Ao mesmo tempo, ela se adapta muito fácil. Tem uma queimada na Amazônia, passa 6 meses depois, a natureza se equilibrou de alguma forma. Claro, existe a influência do ser humano, né, que influencia muitas coisas, assim como a natureza ela produz certas situações para tornar equilíbrio. Né? Claro que às vezes a gente também tem as teorias das conspirações, vem também a nossa expectativa, a forma de a gente justificar eventos, né? A gente acaba justificando coisas passadas para representar coisas futuras, assim como as conspirações, né? Então, de repente, você já deve ter ouvido, né? A ciência não consegue comprovar, as pessoas podem acreditar nisso ou não, mas existe tsunami num lado e no outro não tem tsunami. Existe furacão num lado e no outro lado não tem. Existe queimada pelo ser humano, existe poluição pelo ser humano e a natureza engole outras pessoas. Então, é uma coisa muito louca, mas é uma coisa muito aleatória, né? Então, pensando em desenvolver a mentalidade antifrágil, é a gente também entender que a gente, o tempo todo, num mundo aleatório, num mundo de adversidade, sempre existirá risco. Então, uma forma de eu lidar com isso é conseguir entender que o mundo ele não é tão romântico quanto ele parece. Que condições vão acontecer que se eu olhar no mundo perfeito, no mundo da lua, eu acabo ficando cada vez mais frágil. E o problema é que, não tem problema você ser frágil, o problema é que se algum evento acontecer e esse evento te trazer um dano, você pode ir ao caos e à ruína, você pode entrar dentro de uma depressão, você pode ficar triste, você pode ficar impotente. Isso não é interessante. Então, você pode perder medos, começar a arriscar, entrar dentro de comportamentos que você não fazia antes e passa a fazer. Caramba, putz, olha aí, a pandemia, precisei ficar sem trabalhar ou tive um home office e vi que eu tenho uma habilidade de fazer um trabalho na internet. Por que não tentar vender isso para mais pessoas? Por que não tentar fazer isso de uma outra forma? Ensinar alguém a fazer isso? Por que não testar uma habilidade que você não tinha? Então a Carolyn aí começou a fazer exercício na pandemia. De repente começou a fazer exercício, ela procurou vídeos da internet de como fazer exercício, não gostou dos vídeos que ela achou, começou a fazer os exercícios que ela mesma inventou, gostou, por que não compartilhar isso? De repente disso incentiva outras pessoas. Então arriscar pelo primeiro passo ele é muito importante, só que tem que começar de algum lugar. Então cada vez que você arrisca uma coisa, você se fortalece. Essa é uma mentalidade antifrágil. Além de ser uma situação antifrágil. A grande questão é que muitas coisas a gente não aprende. Aliás, a gente não consegue ensinar. Não consigo ensinar antifragilidade para você. Você vai aprender. É assim como emoções, algumas emoções. O amor, por exemplo. Eu não consigo ensinar para você de fato o que é o amor. Eu posso mostrar. O amor ele é representado assim ou assado. Mas como que eu vou ensinar para você o amor? Como você ensina para a criança o que é um amor? Né? Lá, claro, tem um lado romântico do amor. E o lado ruim do amor? E a dor do amor? Como que você ensina a dor do amor? Então, de repente, você pequenininho ou você pai precisa orientar o seu filho sobre o que é a dor do amor. Ele acabou de levar um fora de alguém, acabou de gostar de um menininho, de uma menininha e não sabe lidar com aquela emoção. Como que você ensina isso? É uma coisa que não dá para se ensinar. Se aprende, né? Se aprende e aí a gente vai entendendo alguns lados sobre isso. E a antifragilidade é assim mesmo. Só que a gente precisa correr riscos. A gente precisa correr risco. Claro, não é risco de sair fazendo cagada. É riscos calculados. O que você não fazia antes, comece a fazer um pouquinho. Putz, eu tenho um objetivo grande. Então, de repente, eu tenho um objetivo de falar para 1 milhão de pessoas. Olha ali, tem um. Eu preciso começar a falar para 1. Para depois falar para 2. Para depois falar para 10. Eu não falei para 1 milhão ainda. Mas se eu não souber falar para 1, como que eu vou falar para 1 milhão?
mas eu tenho que começar pequenininho. Existe uma vozinha que não deixa a gente fazer isso, que nos torna frágil, que vem o medo, vem a insegurança, vem as nossas próprias crenças relacionadas a isso, mas vem o nosso comportamento que se mantém dentro desse padrão de crenças e emoções que me impedem de arriscar um pouco mais. Então existem condições, e essas condições quem tem que fazer é você. Você tem que começar de um lugar. E ter uma mente antifrágil ajuda você a se beneficiar em momentos de caos. Uma coisa é ninguém fazer coisa na internet. Hoje está todo mundo fazendo. Então, eu falei na outra live e eu vou repetir nessa, e provavelmente todas as vezes que eu falar sobre um tema vai estar envolvido isso. A gente se preocupa tanto com o que os outros vão pensar, a gente se preocupa tanto se vai dar certo, se vai dar errado, que a gente não olha um lado de quanto que eu cresço com isso. A gente nasceu sozinho e pelado. Falei isso da outra vez, falo agora de novo. Então, a gente vai morrer assim, sozinho e pelado. A gente acha que a gente é tão importante. Eu não sou tão importante assim. Você não é tão importante assim para o mundo que todo mundo vai olhar só você se você estiver fazendo errou uma palavra, engasgou, enrolou para falar. Tem só uma pessoa assistindo você. Pode ter 10, pode ter 20, pode ter 30. Esse é você. Essa é a sua característica. Então existe um mundo romântico que a gente tem que entender que ele existe. Mas eu posso me tornar adaptado dentro desse mundo romântico. Que situações de julgamento e crenças não vão me impedir de fazer algo que pode ser importante para mim ou que pode ajudar uma outra pessoa, mas tem que começar de algum lugar. Usa nós ao invés de a gente. Ah lá. E as pessoas vão corrigindo também. As pessoas são a sua namorada. É a minha namorada. É só ela que está assistindo e esse é meu público. De repente esse vídeo vai ficar aqui e daqui 2 anos mais pessoas vão assistir e vão ver que é isso aqui. Só que daqui 2 anos talvez tenha muito mais conteúdo no meu Instagram. Isso se existir Instagram, eu vou chegar na rede social agora. Ainda bem que eu falei sobre isso. Então, para nos tornar antifrágil. Então, olha a rede social. Eu vi algumas vezes, não vou lembrar nome, mas eu vi que isso aconteceu algumas vezes. Quantas pessoas você já deve ter visto que tem um perfil na rede social e que nesse perfil ela dedica a vida a esse perfil. Ela faz vídeo, ela faz conteúdo, ela incentiva pessoas, só que de repente ela não percebeu que ela está num contexto que ela está muito frágil, que ela vive para o Instagram dela, ela é uma blogueira ou um blogueiro, né, que vive de internet, só que a fonte principal de conteúdo dela é o Instagram. E o dia que o Instagram caiu? E cair, né? Cair, eu enrolei a palavra aqui. E o dia que o Instagram cair? Imagina essa pessoa tem 1 milhão de seguidores. Demorou um tempão para ela conquistar esses seguidores. Essa pessoa vai à ruína. Ela vai ao caos. Então, como algumas pessoas que já passaram por isso, o que elas começaram a fazer? Fez perfil reserva, começou a investir em outras redes sociais, YouTube, Facebook, TikTok. Então, a diversidade de opção é muito grande hoje em dia. Você pode começar de um lugar. Então, se você é uma pessoa que é engraçada e quer começar a fazer meme, quer começar a fazer graça, vai pro TikTok. Lá você vai ficar dando risada o tempo todo. Só que aí na hora que você vai fazer, você vai perder meia hora para fazer um vídeo, editar, fazer bonitinho, fazer a gracinha lá. Só que você vai ficar tão preocupado, falar, nossa, como que as pessoas vão pensar? Será que vão achar engraçado? Será que as pessoas vão ver? Aí a realidade é a seguinte, vai aparecer um vidinho para a pessoa de 15 minutos, de 15 segundos. Ela viu a sua graça, o que ela vai fazer? Pode curtir, comentar se ela achar interessante. Pum, arrastou para cima, viu de baixo. Depois ela viu mais 10. E você, ela nem lembra quem é você. Pode ser que ela salva, mandou para alguém, mas ela não vai lembrar quem é você. E depois que você terminou e você postou, sabe o que você vai fazer? Você vai ficar olhando para ver quem curtiu, quem que viu, quem que isso, quem que aquilo. Vai ficar preocupado se a pessoa gostou, se não gostou. Só que em vez disso, você fala, olha a oportunidade que você teve para aprender como fazer um vídeo no TikTok. É fácil para quem vai falar, não sei o que, é engraçadinho, virou blogueiro. Mas se for fazer, não sabe fazer. Não sabe. Então, você tem a oportunidade de fazer. Eu sei fazer live, eu já fiz um monte de live. Eu já fiz live para uma pessoa, fiz live para nenhuma pessoa. Aí agora tem 3, tudo família. Então,
Mas eu sei fazer live para 3 pessoas. Olha que maravilha. Eu sei fazer clicando nos botões lá. Eu sei trocar o filtro. Vou colocar o filtro de batom de novo. Para ser uma coisa... Cadê o filtro de batom? Que eu fico com a boca de batom. Ih. Olha lá, não sei achar o filtro de batom. Aí, ó. Que eu fico com a boca rosa. Então, você ter uma mente antifrágil é você justamente entender que alguns eventos podem trazer força para você. Você pode aprender com eles, sofrer com eles. O sofrimento ele não é algo que está abandonado, né? Mas você pode optar a sofrer por determinada condição ou não. Ao mesmo tempo, você pode se fortalecer com isso, criar experiência e arriscar e ir fazendo a vida acontecer. Deixa eu ver o que mais. Nossa, eu anotei tanta coisa, mas eu acho que eu falei tudo isso já. Deixa eu ver. Incerteza. Ah, tem essa situação que eu ia falar, aí que eu tirei do livro. Então, uma pessoa frágil, né, ela tende a evitar o desconforto. Ela tende a evitar o erro. E eu falei de desconforto na oportunidade. Uma forma de encontrar uma oportunidade disfarçada é você estar no contexto de desconforto. Então, se você é uma pessoa frágil, você vai evitar o erro. Porque se você errar, você vai sentir culpa, você vai sentir vergonha e você não vai querer aquilo. Só que quando você arriscar e dar errado, você desiste. Então, quando você desenvolve uma mente antifrágil, um comportamento antifrágil, os erros, quando eles acontecem, eles são pequenos e calculados. Eu prefiro errar agora com 4 pessoas do que errar quando tiver 1000 pessoas. E caso eu erre com 1000 pessoas, eu aprendi a errar com 1000 pessoas. E caso eu erre com 10.000 pessoas, eu aprendi a errar com 10.000 pessoas. Quem que tem essa oportunidade de errar com 10.000? Se você erra com 10.000, a hora que você errar com 2 milhões, putz, vai ser o melhor erro da sua vida. Para depois você errar mais. Então, a grande questão desse conceito é você levar porrada e ficar forte com isso, não o contrário. Mas a nossa vida romântica tende a gente levar porrada e achar ruim com isso. Não aprender com esse crescimento. Tem um cara que ele é dos Estados Unidos. Ele se chama David Goggins. Ele fez um livro que ele se chama O Poder do Desconforto. Acho que é O Poder do Desconforto. Que ele virou um Navy SEAL, que é uma área militar que só é a elite americana, a elite militar americana. Que nos cursos, a cada 2 cursos um passa, ou 3 cursos um passa, de tão difícil que é esse curso. Mas ele fala sobre o desconforto, quanto você pode crescer com isso, assim como existe todo o crescimento que você pode promover sem abandonar o fator aleatório. Que a vida ela não é linear, a vida não é um padrão. Não é porque uma coisa aconteceu no passado ou acontece agora que ela vai continuar acontecendo. Não é porque uma coisa melhorou que ela não vai piorar. Então foi o que eu falei. Lembrem dessa frase. Esperem sempre o melhor, mas se preparem para o pior. Esperem uma pandemia 3 vezes pior do que essa. Esperem perder a pessoa da sua vida. Espera perder o seu emprego, a sua casa, espera perder tudo. Mas se prepara para o melhor dessa condição. Porque a hora que você se prepara para essas condições, você já está não prevendo que isso vai acontecer. Não dá para prever. Mas você vai se fortalecer. Você vai aprender com isso. E você vai fazer melhor e melhor e melhor. Tá? Então, acho que de tudo que eu separei para falar, o principal da antifragilidade é você se fortalecer. E você aprendeu isso na pandemia. Se você não aprendeu ainda, você pode reconhecer isso que eu estou falando para você. Você pode aproveitar uma oportunidade que a pandemia te trouxe ou não. Eu estava vendo até um TikTok lá. Putz, é muito engraçado esses negócios. A moça tava, o que você ganhou com a pandemia? Ela ganhou 15 quilos e postou foto. Puta da hora que é legal, né? Ela mostrou o que ela aprendeu. Né? É engraçado. Ela se beneficiou com isso. A Carolyn fez exercício, né? Ficou forte, ficou mais bonita, né? Mulherada gosta de ficar bonita, tal, gostosona. Beleza, taca-lhe pau.
né? Ah, não fiz nada, né? A pandemia passou, você não fez nada. Ou seja, vai precisar de uma nova pandemia para você fazer uma coisa. Você reclamava que você não tinha tempo, agora você tem tempo e o tempo está acabando também porque a pandemia está melhorando, porém não tão bem assim, né? Mas as coisas estão retomando, mas existem oportunidades, existe forma de você se fortalecer com alguns eventos, certo? Então é essa mensagem que fica. Caso você queira comentar alguma coisa, querer saber sobre algum tema, querer saber sobre esses livros, eu não falei de todos porque é muita informação, mas só o conceito ele já é muito importante. Coisas que se beneficiam com o caos. Coisas ruins podem acontecer e você pode se beneficiar com isso de algum lado. Não tem a ver, e eu quero trazer isso muito, muito claro, o seu benefício não representa que outra pessoa está passando por um malefício. Tá? O fato de você se dar bem em alguma coisa não é porque alguém está se dando mal. Correlação de eventos não é causalidade de evento. Não é porque uma coisa aconteceu que outra está acontecendo também. As duas coisas podem acontecer juntas e elas não têm relação uma com a outra. Ah, então de repente no dia que você fez um determinado tipo de conteúdo, então por exemplo, essa semana, né, o Paulo Gustavo morreu. Eu fiz a live de oportunidades no dia anterior do Paulo Gustavo morrer. Teoricamente, no Instagram, a métrica, né, o algoritmo, faz as pessoas interagirem com o seu conteúdo baseado em quantas pessoas veem e falam sobre aquilo. O quanto de postagem não tinha sobre Paulo Gustavo, tem até hoje, claro, uma grande referência, uma grande pessoa, uma pessoa que influenciou milhares de pessoas. Ele vai ser com certeza enaltecido. Mas e o meu conteúdo? Olha o momento que eu postei. Não vai dar certo. Não vai dar certo, assim como esse, de repente não foi o melhor momento, ou é o melhor momento. Então, porque eu postei e não deu certo. Postei e deu errado, mas eu postei justamente no dia que aconteceu uma situação ruim, obviamente não vai ser. Agora, eu postar e dar errado é a causa do meu problema? Claro que não, aconteceu um evento junto. A causa a morte do Paulo Gustavo é porque eu fiz um conteúdo ruim? Não tem nada a ver. Ou fiz um conteúdo bom? Não tem nada a ver. Então essa que é a grande questão. A gente não pode tornar correlação de eventos causalidade. Então eu vou usar o exemplo da minha namorada também. Um exemplo que a gente está falando sobre essa semana. E ela tá aí, vai ser engraçado. Quero ver a reação dela. Ela, né, a mãe dela teve um Fox, né, um carro Fox, e elas precisam comprar um carro. Aí eu falei, que tal o Fox? Não, Fox não. Por quê? Teve problema com Fox no passado. Agora todos os Fox são ruins. É engraçado, mas a nossa expectativa é que eu passo por uma situação ruim, eu tenho a tendência de representar isso em outros momentos. Mas não, de repente é uma oportunidade. De repente consegue encontrar um carro Fox, né? Vou usar o exemplo dela, 3 vezes mais barato. Mas não vai conseguir comprar porque não está olhando para esse evento. Então os eventos aleatórios e as oportunidades disfarçadas, vou pegar o gancho da outra live, se você não assistiu, assiste lá, tá justamente onde ninguém está olhando. Mas são eventos que estão no ambiente. Antifragilidade não sou eu que exerço, ela está acontecendo. A gente se beneficia de coisas ou não. Belezura? Então é isso. Se você quiser saber de um tema específico, depois você comenta como vai ficar salvo. Outras lives você participa também, não tem problema. E eu acho que é isso. Beleza, gente? Fiquei com essa cara de batom. Gostei. Vou fazer minhas lives com esse... Como chama? Filtro. Vou fazer a live com esse filtro. As próximas... Deixa eu até ver o nome do filtro. É uma mocinha ruivinha. Pronto, lembrei. Então vou... esse é o livro. Tá? Se quiserem, leiam. É muito legal. Vocês vão gostar. Além de aprender um monte de coisa. Tá bom? Gente, um beijo. Até a próxima live.